Ela parecia perfeita em cada gesto, cada palavra, me fazia acreditar no amor verdadeiro. Até que, numa noite qualquer, a máscara caiu, e eu descobri que a pessoa que eu amava nunca existiu. A verdade me destruiu, e minha vida virou um inferno em segundos. Você não vai acreditar no que aconteceu em seguida. Minha vida virou um inferno quando descobri quem ela realmente era. Eu nunca pensei que minha vida pudesse virar de cabeça para baixo da forma que virou. Meu nome é Osias, tenho 35 anos, moro em Cuiabá, no Mato Grosso, e até pouco tempo atrás eu acreditava que tinha encontrado a mulher da minha vida. O nome dela é Gláucia, 32 anos. Uma mulher linda, simpática, cheia de energia, alguém que parecia iluminar qualquer ambiente em que entrava. Quando nos conhecemos, eu senti que finalmente tinha achado alguém que me completava. Durante os primeiros anos de relacionamento, tudo parecia perfeito. Saíamos para passear no Parque Mãe Bonifácia, viajávamos para a Chapada dos Guimarães e fazíamos planos de construir uma família juntos. Eu trabalhava como gerente de uma transportadora e ela como vendedora em uma loja de roupas de shopping. Nossa vida era simples, mas feliz, pelo menos eu acreditava que fosse. Só que, com o tempo, comecei a perceber algumas mudanças sutis no comportamento dela. Gláucia já não olhava nos meus olhos com a mesma intensidade, não queria mais planejar viagens e passava muito mais tempo grudada no celular. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela sempre respondia com um sorriso frio: é só cansaço, amor. Você está vendo coisa onde não tem. Eu queria acreditar nela. Eu me forçava a acreditar. Mas no fundo, algo dentro de mim gritava que havia uma verdade obscura escondida por trás daquele sorriso. E foi justamente quando decidi parar de ignorar os sinais que minha vida virou um verdadeiro inferno. A primeira vez que minha desconfiança saiu do campo das paranoias foi numa noite de sexta-feira. Eu tinha combinado de buscar a Gláucia no shopping, depois do expediente dela. Só que, quando cheguei lá, a loja já estava fechada e ela não estava em lugar nenhum. Liguei, mandei mensagem, ou nada. 2 horas depois, ela me ligou dizendo que estava na casa de uma colega de trabalho, ajudando com uns problemas pessoais. A voz dela parecia ensaiada, quase robótica. Foi ali que senti o primeiro nó na garganta. No dia seguinte, tomei coragem e decidi olhar discretamente o celular dela. Não foi fácil, Gláucia sempre deixava o aparelho trancado com senha. Mas uma distração dela me deu a chance. O que encontrei ali foi o início do meu pesadelo. Conversas salvas com nomes falsos, fotos escondidas em pastas privadas, principalmente, mensagens de um tal Rafael que falava com ela como se fossem amantes de longa data. Eu congelei. As mensagens eram explícitas, cheias de planos, juras e até discussões sobre mim. Eu li, atordoado, quando ele escreveu: "O Osias nunca vai desconfiar. Ele é muito ingênuo." E ela respondeu com risadas. Aquilo me cortou por dentro. Passei a noite em claro, olhando para o teto e tentando entender como a mulher que eu amava podia estar levando uma vida paralela, enquanto eu me matava para dar o melhor para nós dois. No fundo, eu ainda não sabia quem era de fato essa mulher chamada Gláucia. E foi a partir dali que minha vida começou a desmoronar, porque a verdade ainda era muito pior do que eu tinha acabado de descobrir. No domingo, depois de 2 dias remoendo aquelas mensagens, decidi encarar a Gláucia. Esperei o momento certo, quando ela estava tranquila, mexendo no celular. Perguntei de forma direta: "Quem é o Rafael?" O rosto dela empalideceu, e por um segundo ela travou, mas logo recobrou a postura. Tentou rir, dizendo que era apenas um amigo antigo. Só que a expressão dela me dizia tudo. Eu não era idiota. Eu já tinha lido demais para acreditar em uma desculpa esfarrapada. As discussões começaram a se tornar rotina. Sempre que eu tentava puxar o assunto, Gláucia me virava do avesso com frases calculadas: "Você está paranoico, Osias. Precisa confiar em mim." O problema é que cada vez que ela falava isso, eu lembrava das risadas digitadas por ela, debochando de mim com aquele Rafael. Foi aí que resolvi ir mais fundo. Um colega meu, que trabalha com informática,
me ajudou a puxar informações de redes sociais ligadas ao número dele. Quando os dados começaram a aparecer na tela, senti um arrepio. O tal Rafael não existia. O perfil era falso. Mas as conversas eram reais. Isso só aumentou a minha agonia. Se não havia Rafael, então, com quem, de fato, minha mulher estava se envolvendo? Quem era esse fantasma com quem ela se correspondia diariamente, escondendo tudo de mim? A partir desse momento, eu deixei de viver. Comecei a vigiar os passos da Gláucia, a reparar em cada detalhe, cada ligação, cada saída repentina. Minha vida virou uma investigação silenciosa. O que eu não sabia é que a verdade sobre ela não só me destruiria por dentro, mas colocaria em risco até mesmo a minha segurança. As peças começaram a se encaixar de um jeito perturbador. Certo dia, decidi segui-la. Gláucia saiu de casa dizendo que ia visitar a mãe, mas pegou um caminho completamente diferente. Estacionei meu carro a uma boa distância e a observei entrar em uma casa modesta, numa rua afastada de Cuiabá. Fiquei no carro por quase 1 hora, com o coração acelerado, até que a porta se abriu. Ela saiu acompanhada de um homem que eu nunca tinha visto. Mas não era um amante qualquer. O sujeito tinha uma postura estranha, olhar duro, daqueles que te encaram como se soubessem de algo que você não sabe. Eles não trocaram beijos, nem carícias. Apenas conversaram em voz baixa, como cúmplices. Quando Gláucia voltou para casa, tentei agir naturalmente, mas por dentro eu estava em frangalhos. Minha mente borbulhava de perguntas: quem era aquele homem? Por que ela mentia tão descaradamente? E, acima de tudo, o que eles estavam tramando? Na madrugada daquele mesmo dia, não aguentei. Peguei o celular dela enquanto dormia e, vasculhando mais fundo, encontrei algo ainda mais estranho, em conversas criptografadas, com nomes de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Palavras soltas como transporte, entrega, dinheiro. Não era traição ou era algo muito pior. Minha esposa não era apenas a mulher que eu achava conhecer. Aos poucos, percebi que Gláucia estava envolvida em algo obscuro, algo que poderia arrastar a minha vida inteira para o abismo. E, naquele momento, percebi que eu não era só uma vítima de mentiras conjugais. Eu estava dormindo ao lado de alguém que escondia segredos capazes de me destruir de vez. Naquela altura, eu já não conseguia mais dormir. Cada vez que fechava os olhos, me vinha a imagem daquele homem misterioso e das mensagens suspeitas. Até que, numa noite, resolvi confrontá-la. Esperei Gláucia entrar no banho, tranquei a porta do quarto e fiquei com o celular dela em mãos, tremendo. Foi ali que encontrei a pasta de fotos escondida. Códigos, endereços, registros de depósitos em dinheiro vivo. Entre eles, havia imagens de pessoas que eu não conhecia, fichas de antecedentes criminais e até um documento oficial carimbado. Gláucia não era só uma mulher infiel. Ela estava ligada a um esquema de contrabando e lavagem de dinheiro em Cuiabá. Quando ela saiu do banheiro, eu estava pálido, segurando o celular. Tentei perguntar o que aquilo significava, mas ela não se abalou. Pelo contrário. Aproximou-se de mim, com aquele olhar frio, e disse apenas: agora você sabe, Osias. E não tem mais como voltar atrás. Meu corpo inteiro gelou. Naquele instante, percebi que minha vida estava em risco. Eu não era apenas o marido enganado, eu era um prisioneiro dentro da própria casa. Gláucia, a mulher por quem eu tinha me apaixonado, era na verdade alguém envolvida até o pescoço com gente perigosa. Nos dias seguintes, minha rotina virou um inferno. Passava o tempo todo em alerta, sem saber se deveria denunciá-la, fugir ou fingir que não sabia de nada. Cada barulho na rua parecia um aviso, cada ligação estranha me fazia suar frio. Minha vida já não me pertencia. Eu não tinha uma esposa, e eu tinha uma inimiga ao meu lado. Depois daquela noite, fiquei dividido entre duas opções, em denunciar Gláucia ou fingir que nada sabia. Mas quanto mais eu pensava, mais entendia que qualquer passo em falso poderia custar a minha vida. Ela não era apenas uma mulher com segredos, ela era parte de algo maior, algo sombrio demais. Uma madrugada,
decidi sair de casa escondido e procurar um velho amigo policial que eu confiava, o Sargento Vilela. Fui até ele quase sem fôlego, com a voz embargada, e despejei tudo nas mensagens, os depósitos, os documentos que tinha visto. Vilela ficou em choque, mas me alertou. Osias, isso é sério demais. Se essa mulher descobrir que você falou comigo, pode ser seu fim. Ele prometeu investigar, mas pediu que eu voltasse para casa e agisse normalmente, como se nada tivesse acontecido. A ideia de voltar para aquela casa, olhar nos olhos de Gláucia e fingir que estava tudo bem, era um pesadelo. Mas eu sabia que não tinha escolha. Naquela noite, ao deitar, ela se aproximou de mim e disse calmamente: Sabe, Osias, às vezes eu sinto que você não é tão ingênuo quanto parece. Só espero que você não esteja tentando me enganar. Meu coração quase parou. Ela parecia farejar meu medo, parecia saber que algo estava acontecendo. E foi ali que eu percebi, se Gláucia desconfiasse por um segundo da minha atitude, eu estaria acabado. Eu estava vivendo uma guerra silenciosa dentro de casa. Uma guerra onde qualquer movimento errado poderia ser o último. Nos dias seguintes, a tensão em casa se tornou insuportável. Gláucia estava diferente. Ela já não fazia mais questão de esconder seus segredos, mas também não os revelava por completo. Era como se jogasse um jogo psicológico comigo, testando meus limites. Ela me observava em silêncio, como um predador analisando sua presa. Às vezes, no café da manhã, seus olhos permaneciam fixos em mim por minutos inteiros, e quando eu perguntava o que foi, ela apenas sorria e dizia: Só estava pensando em como a vida pode mudar de repente. Cada palavra dela parecia um aviso velado. Uma noite, cheguei em casa e percebi que meus pertences tinham sido revirados. Nada havia sumido, mas estava claro que ela tinha vasculhado minhas coisas. O detalhe mais assustador foi encontrar, sobre minha mesa, uma simples folha de papel com uma frase escrita em letras firmes: Confiança é tudo. Traição custa caro. Meu estômago virou. Ela sabia. Talvez não exatamente o que eu tinha feito, mas sabia que eu estava escondendo algo. Tentei agir normalmente, mas não conseguia dormir. Cada barulho da casa parecia um prenúncio de tragédia. E então, em uma madrugada sufocante, acordei com a sensação de estar sendo observado. Abri os olhos e lá estava Gláucia, sentada na beira da cama, me encarando em silêncio, sem piscar. Você anda estranho, Osias. Está escondendo alguma coisa de mim? Ela perguntou num tom calmo, mas carregado de ameaça. Meu corpo inteiro tremeu. Eu sabia que qualquer resposta errada poderia selar meu destino. Naquela madrugada, sentado na beira da cama, com Gláucia me encarando como se pudesse enxergar dentro da minha alma, percebi que não tinha mais para onde correr. O ar parecia pesado demais para respirar. Eu sabia que, se continuasse inventando desculpas, ela iria me destruir pouco a pouco. Gláucia, eu preciso te contar uma coisa, falei com a voz embargada. Ela se inclinou para a frente, ainda imóvel, ainda com aquele olhar gélido. Não piscava, não sorria. Apenas me observava. Eu sei que você está envolvida em coisas que não consigo entender. Eu encontrei os cadernos, as mensagens, vi você com aquelas pessoas. Eu só não sei até onde isso vai. O silêncio foi ensurdecedor. Por um momento, pensei que ela fosse explodir, gritar, talvez até me atacar. Mas, em vez disso, ela sorriu. Um sorriso lento, calculado, que fez meu sangue gelar. Então você finalmente descobriu, disse, como se aquilo fosse parte de um plano. E mesmo assim ainda está aqui, Osias. Isso diz muito sobre você. Minha mente girava. Eu esperava uma explicação, mas tudo o que ela fez foi se levantar, pegar meu rosto com as duas mãos e sussurrar ao meu ouvido. Agora você faz parte disso. Não há como voltar atrás. Naquele instante, tive certeza de que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Eu não estava apenas convivendo com Gláucia. Eu estava preso a ela, enredado numa teia que eu mal compreendia. Deitado ali, tremendo,
entendi que a maior tragédia não era descobrir quem ela realmente era, mas sim perceber que, de alguma forma, ela já tinha me arrastado para o seu mundo sombrio. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que tudo aquilo tinha sido um pesadelo. Mas quando virei a cabeça e vi Gláucia deitada ao meu lado, olhando fixamente para o teto como se planejasse algo em silêncio, tive a certeza de que não havia sonho algum. Ela virou o rosto lentamente, e aquele mesmo sorriso enigmático apareceu. Você queria respostas, não é? Disse em um tom quase doce. Pois então vou te dar um pouco delas, mas cuidado, Osias, às vezes a verdade é mais pesada do que a mentira. Sentei-me na beira da cama, o coração disparado. Ela se levantou, caminhou até o guarda-roupa e puxou uma caixa de madeira escura que eu nunca havia visto. Colocou-a sobre a cama e abriu. Dentro, havia envelopes, chaves, recortes de jornais e fotografias de pessoas que eu não conhecia. Cada item parecia carregar uma história que eu jamais entenderia por completo. Ela pegou uma das fotos, mostrou-me e disse: Ele confiou em mim, assim como você confia. E olha onde está agora. Meu estômago revirou. Eu queria perguntar o que aquilo significava, mas as palavras travaram na minha garganta. Você acha que me descobriu, Osias, mas na verdade, eu que te escolhi. Nada do que aconteceu foi por acaso. Suas palavras ecoaram dentro de mim como uma sentença. O mundo girava, e eu percebia que estava lidando com algo muito maior, muito mais perigoso do que supunha. Ainda assim, havia algo nela, uma força, um magnetismo inexplicável, que me mantinha ali, mesmo sabendo que cada segundo ao lado dela era um passo em direção ao abismo. Dias se passaram, e a tensão em casa só aumentava. Gláucia parecia cada vez mais segura de si, como se estivesse controlando não só o ambiente, mas também meus pensamentos. Ela começou a revelar pequenos detalhes, fragmentos de uma vida que eu jamais imaginaria. Sabe, Osias, quando te conheci, percebi algo em você que ninguém mais percebe. Você é confiável, leal, previsível, perfeito para o que eu precisava. Meu coração disparou. Eu queria gritar, discutir, fugir, mas as palavras não saíam. Ela continuou. Eu precisei de alguém assim para me acompanhar. Para que eu pudesse jogar o meu jogo sem que ninguém suspeitasse. E você caiu, Osias. Caímos juntos. Foi nesse instante que entendi a extensão do que enfrentava. Não era só uma traição, nem apenas mentiras escondidas. Gláucia tinha escolhido cada passo, cada mentira, cada segredo, como se estivesse desenhando um mapa para nos manter enredados. Eu sentia medo, raiva, incredulidade, e, ao mesmo tempo, uma estranha fascinação. Cada palavra dela, cada gesto, me deixava preso, sem conseguir reagir. Você vai precisar decidir, Osias. Pode continuar sendo minha vítima ou aprender a jogar comigo. Mas saiba, não há volta. E foi assim que percebi que minha vida tinha se transformado em algo que eu jamais poderia controlar sozinho. O homem que eu achava ser, que acreditava ter certeza de tudo, agora era apenas um peão no mundo de Gláucia. Após dias de tensão quase insuportável, percebi que não podia mais ficar paralisado. Cada momento ao lado de Gláucia era um jogo psicológico perigoso, e eu sabia que, se não tomasse uma decisão, minha vida estaria definitivamente nas mãos dela. Naquela noite, sentei-me no sofá, olhando para ela, tentando ler seus pensamentos. Ela percebeu minha determinação silenciosa e se aproximou devagar, como se adivinhasse que algo estava mudando em mim. Você finalmente percebeu que não pode me controlar, não é, Osias? Disse ela, quase provocando. Respirei fundo. Era a hora de agir. Mas agir de que forma? Eu poderia confrontá-la, tentar expulsá-la da minha vida, mas sabia que ela não era uma mulher comum. Cada passo em falso poderia ser fatal. Então decidi um caminho mais sutil, observar, entender, planejar. Aprender a jogar o jogo dela antes de fazer qualquer movimento. A tensão dentro de mim se misturava com uma adrenalina inesperada. Eu sabia que cada olhar, cada gesto, poderia ser usado contra mim, mas também poderiam se tornar armas minhas.
Gláucia era astuta, mas ninguém é invencível. Naquele momento, percebi que não se tratava apenas de traição ou segredos. Era um teste de inteligência, resistência e coragem. E, pela primeira vez, senti que poderia não ser apenas uma vítima. Eu podia virar o jogo. Mas isso exigiria paciência, cuidado e sangue frio, algo que eu estava começando a descobrir que tinha dentro de mim. Nos dias que se seguiram, comecei a agir com mais cautela. Cada movimento de Gláucia era observado, cada palavra, cada gesto, anotado mentalmente. Eu sabia que não podia me precipitar. Esse jogo exigia paciência. E, pela primeira vez desde que descobri sua verdadeira face, senti que tinha algum controle sobre a situação. Decidi usar a própria arrogância dela contra ela. Gláucia sempre acreditou que eu era ingênuo, previsível e incapaz de pensar além do óbvio. Então comecei a criar pequenas situações para testá-la, armadilhas sutis que pareciam naturais, mas que me davam informações valiosas sobre seus passos, contatos e intenções. Uma noite, deixei meu celular esquecido na sala, aberto em uma conversa falsa, que sugeria que eu estava prestes a denunciá-la. Ela notou imediatamente, e seu olhar frio se transformou em algo quase selvagem, mistura de raiva e fascínio. Mas ela caiu na minha armadilha, passou horas me observando, revelando mais do que imaginava. Pela primeira vez, percebi que não era apenas um peão. Eu podia manipular, antecipar e até controlar. E o mais importante, eu estava vivo, com minha mente intacta, enquanto ela mostrava suas cartas sem perceber. No fundo, sabia que ainda havia perigo. Gláucia não era previsível, mas com cada detalhe que eu descobria, com cada passo que eu conseguia antecipar, sentia que a balança começava a pender a meu favor. E, pela primeira vez em meses, consegui dormir sem sentir aquele nó sufocante no peito. O plano estava chegando ao ponto crítico. Eu já tinha reunido todas as informações possíveis, em contatos, hábitos, rotinas, detalhes de seus encontros secretos. Cada movimento de Gláucia estava mapeado, cada palavra, cada gesto, cuidadosamente registrado. Agora era hora de agir sem deixar rastros, sem revelar que eu sabia de tudo. Uma noite, preparei uma situação que parecia casual. Deixei pistas falsas sobre uma viagem que eu supostamente faria, mensagens que insinuavam distração e vulnerabilidade. Gláucia caiu direto na armadilha. Ela acreditava que estava no controle, mas eu havia virado o jogo silenciosamente. Enquanto ela se dedicava a seus próprios planos, eu observava à distância, cada ação calculada, cada detalhe monitorado. Era como assistir um tabuleiro de xadrez onde, finalmente, eu era o mestre da jogada. Pela primeira vez, senti uma sensação de poder e segurança que não sentia há meses. Ao perceber que suas tentativas de manipulação não estavam surtindo efeito, Gláucia começou a mostrar sinais de nervosismo, pequenos gestos que antes eu jamais teria notado, em apertar os lábios, olhar de soslaio, movimentar-se de forma inquieta. Tudo isso indicava que ela já percebia que algo estava diferente, mas ainda não sabia o que. Naquele momento, percebi que a paciência tinha sido minha maior arma. Cada dia de silêncio, cada passo calculado, havia me dado vantagem. Gláucia, a mulher que parecia intocável, agora estava vulnerável sem nem perceber. E eu sabia que a próxima fase do meu plano decidiria de vez quem realmente controlaria aquele jogo. Chegou o dia decisivo. Eu sabia que, se quisesse retomar algum controle da minha vida, precisava ser rápido, preciso e silencioso. Cada passo foi planejado, cada contato, cada mensagem, cada movimentação de Gláucia foi antecipada. Naquele fim de tarde, ela saiu como de costume, confiante, sem desconfiar que eu estava pronto para virar o jogo. Usei o tempo que ela ficou fora para organizar provas, registrar cada detalhe de suas ações e preparar uma sequência de revelações que a deixaria sem saída. Quando ela retornou, percebi imediatamente que algo estava diferente. O sorriso confiante que sempre me desafiava estava um pouco vacilante. E então, com calma, comecei a expor tudo o que sabia, mostrando de forma irrefutável cada mentira, cada segredo, cada manipulação. Gláucia, tudo o que você fez, cada passo, eu observei. Cada segredo seu, cada jogada, e agora está registrado.
E não há como negar. O choque em seu rosto foi indescritível. Pela primeira vez, a mulher que parecia controlar tudo, que me fazia duvidar de mim mesmo por meses, ficou sem palavras. Era a minha vez de falar, de definir o ritmo, de colocar limites. Não se tratava apenas de vingança, era sobre retomar minha vida, minha dignidade e minha liberdade. Pela primeira vez desde que descobri a verdadeira face de Gláucia, senti que o poder tinha mudado de mãos. E naquele instante, percebi algo, e a dor que senti não podia ser apagada, mas o controle sobre meu próprio destino finalmente estava em minhas mãos. Os dias seguintes foram de tensão absoluta. Gláucia não sabia como reagir diante do que eu havia descoberto e exposto. Pela primeira vez, ela percebeu que eu não era mais a vítima indefesa de suas manipulações. E, ao mesmo tempo, senti algo inesperado, uma leve sensação de alívio, como se finalmente pudesse respirar novamente. Decidi estabelecer limites claros. Não era vingança gratuita, mas proteção da minha vida, da minha mente e do meu futuro. Cada conversa, cada interação com ela agora tinha regras, e ela sabia disso. Gláucia continuava intrigante, intensa, mas eu já não era refém do medo ou da dúvida. Percebi que o maior poder que alguém pode ter é sobre si mesmo. Eu havia enfrentado a pessoa que parecia perfeita, mas que escondia uma face sombria, e sobrevivi. O medo e a tensão ainda estavam lá, mas agora estavam sob meu controle, não dela. Nos momentos de silêncio, refletia sobre tudo o que vivi, o choque, a raiva, a incredulidade, o medo, e também sobre minha força, minha paciência e minha capacidade de planejar cada passo. Aprendi que enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única forma de retomar a própria vida. E, assim, apesar de Gláucia continuar em minha vida, a sensação de impotência tinha acabado. Eu sabia que, a partir daquele momento, eu não seria mais manipulado, enganado ou intimidado. O controle finalmente era meu. Se você se emocionou com a história de Osias e Gláucia, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos chocantes e histórias reais de vidas transformadas. Clique nos cards ao final do vídeo para conferir mais confissões impactantes que vão prender sua atenção do começo ao fim.